Olá, sou o professor Georges Ferreira, professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional e advogado especializado em Direito Aeronáutico. Nós tivemos uma série de programas que fizemos aqui junto ao Saber Direito e agora estamos aqui para responder a sua dúvida, aquelas perguntas que foram enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E temos aqui a nossa primeira pergunta, que ela fala: Professor Georges, quais são os limites territoriais do Brasil? Bom, a questão dos nossos limites territoriais estão salvaguardados da seguinte forma. Obviamente que nós temos aquelas fronteiras que estão demarcadas através de acidentes geográficos e que delimitam a porção de nosso território, aquela porção física como nós conhecemos. Essas aí, então, nós não temos muito mistérios. Mas também temos aquela situação voltada ao espaço aéreo sobrejacente do país. Ora, a própria Convenção de Chicago, de 1944, ela vai determinar que a projeção do espaço aéreo brasileiro corresponde à projeção de sua soberania. Mas, afinal de contas, qual que é o limite do espaço aéreo sobrejacente ao território brasileiro? Muitos entendem que isso daí seria o equivalente à altura aonde vai a atmosfera, aonde teria ar, assim, falando de uma maneira bem grossa, porém, ninguém sabe até onde vai a atmosfera. Ninguém sabe, por exemplo, nós sabemos hoje até onde uma aeronave ela pode voar, que é aproximadamente 13 quilômetros até 14 quilômetros no máximo. Porém, nós temos satélites que estão sobrevoando o espaço orbital brasileiro, que são satélites de sensoriamento remoto, aqueles satélites que ficam tirando foto, que fazem algum sensoriamento, que fazem acompanhamento climatológico, que recolhem dados, que estão entre uma altitude de 680 e 800 quilômetros, que é considerado uma órbita baixa. Esses satélites eles estão sobrevoando o espaço brasileiro nesse momento a 27 mil quilômetros por hora. Podemos entender, sim, que eles estão entrando em nosso território e que, em tese, estariam entrando em nossa soberania, que, de certa forma, com as novas convenções do direito espacial, ficou um pouco relativizada essa situação de soberania. Temos também as fronteiras relativas aos espaços que estão voltados às porções de água. No caso do Oceano Atlântico, o Brasil, nós temos o quê? Nós temos uma área territorial, que é uma franja de água, que corresponde a 12 milhas náuticas, a partir do ponto mais baixo da maré. Então, da vazão da maré, do ponto mais baixo, mais 12 milhas, nós temos então as águas territoriais brasileiras, que para você entrar nesse território, você precisa pedir autorização, contar com a anuência do Estado brasileiro. E temos mais 188 milhas de uma jurisdição econômica, que é a Zona Econômica Exclusiva. Essa Zona Econômica Exclusiva foi estabelecida como um direito que o Brasil tem de explorar o oceano, a sua plataforma continental, até 200 milhas, contando de seu litoral, as 12 milhas mais as 188 milhas, e isso daí foi definido pela Convenção de Montego Bay de 1981. Bom, então, nessas 188 milhas, podemos dizer que temos a extensão da jurisdição brasileira, ou seja, os navios, os aviões, eles têm liberdade de passagem, mas desde que eles não exerçam qualquer atividade de pesquisa ou de exploração econômica. Assim, então, respondido, vamos passar para a nossa segunda pergunta. Bom, olá, professor Georges. No caso do nascimento durante o voo, como a tripulação deverá proceder e qual será a nacionalidade da criança? Bom, obviamente, como nós falamos, que o espaço aéreo sobrejacente é a soberania do Estado brasileiro. Se for a situação de um nascimento a bordo de uma aeronave nacional sobrevoando o território brasileiro, por certo, essa criança, ela será brasileira. E a tripulação, principalmente o comandante, deverá lançar o fato desse nascimento em seus livros de bordo. E a partir do livro de bordo, então, ele fornecerá uma cópia que será levado ao cartório para o pertinente registro, aonde vai nascer a proximidade onde se deu o nascimento, principalmente nesse caso aí, seria o aeroporto de chegada, a hora do nascimento, o nome do pai, da mãe, quer dizer, vai fazer todo aquele registro necessário para que aquela criança possa passar a existir civilmente. Agora, no caso do voo internacional, a situação já fica mais complexa. A Convenção de Chicago e várias outras convenções que fazem parte do sistema Chicago reconhece que, caso você esteja em uma aeronave, que é no caso a aeronave brasileira,
e você esteja sobrevoando um lugar chamado mar aberto, ou que você esteja sobrevoando águas internacionais, ou no meu caso, por exemplo, da Antártida, que fica ao norte, ou você está fazendo uma travessia do Oceano Atlântico, reconhece-se que nós vamos ver quais são os procedimentos legais para que essa criança tenha uma nacionalidade. No Brasil, por exemplo, nós temos o direito do solo, o direito do solo, e o soli. Significa o quê? Se uma criança nasce a bordo de uma aeronave brasileira, sobrevoando espaços aéreos internacionais comuns, essas águas internacionais, essa criança, obviamente, será brasileira. Agora, se ela está com uma aeronave de bandeira britânica sobrevoando o Oceano Pacífico ou o Oceano Atlântico, por exemplo, o que significa isso? A Inglaterra reconhece os jus sanguinis, o direito do sangue. É bem provável, então, que essa criança tenha a nacionalidade de seus pais. Ou seja, porque mesmo no Brasil nós transmitimos a nossa paternidade até os nossos filhos, mesmo se nós nascermos no exterior. Assim, então, vamos para a nossa terceira pergunta. Professor, qual é a área sob responsabilidade do Brasil perante a Organização da Aviação Civil Internacional e o que isso significa? O Brasil faz parte do Grupo 1 da OACI, que é o grupo de elite. E o Brasil, mais do que prestar auxílio às aeronaves apenas que estão em seu território, se provando seu território, o Brasil também tem que prestar auxílio internacional às aeronaves que estejam saindo do seu território e que se projeta até praticamente uma boa parte da bacia do Atlântico. Ou seja, nós temos aí uma situação em que a área, o espaço aéreo sob a responsabilidade brasileira, dá hoje aproximadamente 22 milhões e meio de quilômetros quadrados. O que isso significa? Como aconteceu com aquela aeronave francesa, que ela caiu em águas internacionais, porém ela ainda estaria sob uma área que seria de controle, de responsabilidade do controle do espaço aéreo brasileiro. Então o Brasil ele tem que prestar toda a orientação, tem que prestar todo o auxílio à navegação e também fazer o salvamento, se for o caso de prestar qualquer auxílio que seja necessário a uma tripulação que esteja em perigo. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar conta dessas áreas. Olá, professor Georges Ferreira. O que representa pertencer ao grupo 1 da OACI? Ora, como nós estávamos colocando agora há pouco, nós dizemos que o Brasil ele faz parte do grupo 1 da OACI. Bom, o Brasil sempre participou de todas as grandes convenções voltadas à atividade aérea como um parceiro muito importante, tanto pelo pioneirismo do Santos Dumont, pelas regras que o Brasil fez, como por suas dimensões continentais, e principalmente a Convenção de Chicago, onde o Brasil participou também ativamente da Segunda Guerra Mundial. Isso nos dará um direito de pertencer a esse grupo de elite. O grupo 1 da OACI, o que representa isso? É um grupo de 11 estados, porque nós temos 2 órgãos que administram a Organização da Aviação Civil Internacional. Nós temos a Assembleia, que é o grupo máximo, que é realmente assim, o órgão máximo, que representa todos os países, mais 190 nações, e temos também o Conselho do OACI. E esse conselho ele se subdivide em 3 grupos, o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3. Os países que fazem parte do grupo 1, devido às técnicas avançadas que eles possuem em aviação, a grande atividade aeronáutica exercida dentro do seu território e fora dele, sendo que o Brasil hoje possui a 2ª maior aviação geral do mundo e mais de 170 milhões de pessoas usam o sistema aeronáutico brasileiro por ano, e o Brasil dá assistência a milhares de voos que entram, que saem e que passam por nosso território. Hoje, nós temos o direito, por exemplo, de ter uma instituição como o Centro Tecnológico da Aeronáutica e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que deram origem à criação da Embraer. E fazendo parte do Grupo 1, nós estamos autorizados e reconhecidos por todas as nações para que possamos projetar, construir e certificar as aeronaves. Ou seja, nós podemos projetar as aeronaves, nós podemos concebê-las do zero e nós podemos também convalidar essa aeronave, reconhecendo que a mesma é aeronavegável, tem todas as condições de voo, não apenas para o Brasil, mas também para vários locais do mundo. Uma aeronave certificada no Brasil, por exemplo,
ela vai ter a mesma validade, uma certificação para um país como os Estados Unidos. Ou então vai passar por um processo bem menos gravoso, ou um processo muito mais rápido para reconhecimento dessa certificação de que essa aeronave ela pode voar. Bom, isso também é muito importante, porque afinal de contas, nós temos que estar sempre em dia com nossas obrigações internacionais. Vamos então a um breve intervalo para que possamos dar prosseguimento e responder a outras perguntas. Não vou embora, aguarde um pouco, temos outras dúvidas. Olá, estamos de volta, vamos a mais uma pergunta. Professor Georges, como funciona o costume internacional em relação à atividade aérea? Olha, o costume internacional é, antes de mais nada, uma das fontes formais do direito internacional público. E a aviação, como ela é muito dinâmica, às vezes da atividade aérea e de seu repetimento constante, nós podemos criar costumes que posteriormente podem virar leis ou mesmo tratados internacionais. O costume ele é composto basicamente de dois elementos. Um elemento psicológico e também temos um elemento, como é que podemos dizer assim, um elemento de repetição. Porque o direito, ele precisa reconhecer dentro do costume que o costume é um ato reiterado que é reconhecido como regra entre as partes. Ao mesmo tempo em que essas regras, esse elemento material do costume, ele se solidifica, ele também vai gerar, de certa forma, uma obrigação, muitas vezes de ordem moral, mas também pode virar uma obrigação psicológica. Aí entramos no elemento psicológico, que significa que, se você deixa de cumprir aquele costume, você pode se submeter a alguma sanção, a outra parte poderia te dar uma sanção. Então, por exemplo, quando você trata em relação à aviação, em relação a algumas normas, assim foi acontecer com as regras de navegação, primeiramente voltadas à atividade marítima. Por que todos na atividade marítima utilizam pés para medir distâncias, jardas, e não utilizam metros ou centímetros? É porque a Inglaterra, que há muitos anos dominou os mares, ela então deixou esse costume internacional que foram repetidos e que foram observados pelas outras partes. Então, na aviação, muitas vezes esse costume internacional ele pode anteceder como é que se diz assim, um próprio tratado. O tratado é a principal fonte do direito internacional público, que já é o reconhecimento expresso da vontade das partes. Existe, inclusive, dentro da Organização das Nações Unidas, a Comissão de Direito Internacional, dentro da Assembleia Geral, que vive de constatar esses costumes. Então, por exemplo, se uma empresa ou um país, principalmente um país, se ele começa a tomar algumas medidas de segurança para a aviação, essas medidas de segurança são conhecidas como necessárias, então vários países passam até mesmo a empregar essas medidas, como algumas vistorias, até mesmo por uma questão de reciprocidade. Pode ter certeza que em pouco tempo esse costume, essa reciprocidade, um dia as partes vão se sentar em uma mesa e vão fazer um tratado acima disso daí. Então, como se diz assim, o costume ele é importante, sendo que os satélites, como nós falamos, que passam acima do território brasileiro, sem qualquer oposição, vão acabar fazendo um costume de que o espaço orbital ele não pertenceria a ninguém, mas sim à humanidade. Mas apenas domina o espaço orbital quem tem tecnologia para mandar os seus objetos, seus aparelhos lá para cima. Então, realmente é importante estar observando essa matéria do direito. Professor Georges, internacionalmente, como se fundamenta a autoridade do comandante da aeronave? Ora, a atividade do comandante da aeronave, nós vamos verificar que ele possui uma função basicamente estatal. Porque um comandante, para que ele possa comandar uma aeronave, ele precisa receber uma outorga, uma autorização de um Estado, e apenas os Estados podem dar essa autorização. Por incrível que pareça, dentro de alguns países como o Brasil, a autoridade do comandante ela está clara dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7585 de 1986. Porém, no campo internacional, tentou-se fazer uma convenção para tentar chegar a um consenso em relação à autoridade do comandante internacional.
como é que se daria essa autoridade, qual que seria assim a sua vertente, e não chegaram a nenhuma conclusão, até mesmo porque isso poderia afetar questões trabalhistas. Qual que foi a solução que eles encontraram até agora? A primeira foi em relação ao costume, ao reconhecimento internacional da autoridade daquela pessoa que tem a sorte de conduzir pessoas e cargas, utilizando para tanto um meio econômico muito caro, que é uma aeronave, mas temos uma convenção internacional que vai mencionar a responsabilidade do aeronauta, que é a Convenção de Tóquio de 1963, que vai tratar a respeito de atos ilícitos cometidos a bordo com o fim de apoderamento da aeronave, o famoso sequestro. Nós vamos ver então que nesse caso, o próprio comandante, ele está autorizado por essa convenção se ele acreditar que alguém possa cometer algum ato que possa colocar em risco a segurança, a higiene e a disciplina a bordo, ele pode inclusive agir com força. Ou seja, ele pode conter uma pessoa ou requisitar, que é o mais correto de se fazer, que alguém da tripulação assim o faça. Ele pode determinar isso como obrigação, ao mesmo tempo em que ele pode requisitar auxílio dos passageiros. E ele também tem a faculdade de decidir se ele vai ou não vai desembarcar essa pessoa, se ele vai antecipar ou não o seu voo, ou se ele vai conseguir prosseguir na viagem, mas sempre com a obrigação de entregar essa pessoa para as autoridades e informar as autoridades do país da pessoa, da agressora, do país de sua aeronave e do país que está recebendo essa pessoa e também da pessoa que tenha sido objeto dessa ofensa. Olá, professor. Como se operacionaliza a questão do overbooking? Bom, o overbooking, ele é uma prática internacional, é uma prática comercial que não existe uma regulamentação internacional para tanto. Acontece que no Brasil, nós temos aqui a resolução 141 da ANAC, que vai determinar algumas regras no caso que aconteça o overbooking. O overbooking, traduzindo, significa sobremarcação. É uma estratégia que as empresas têm de sempre vender passagens a mais do que o número de poltronas disponíveis para evitar uma prática muito comum aqui no Brasil que se chama no-show, que é aquele passageiro que compra passagem, mas não se apresenta. Quer dizer, ele comprou a passagem, ele tem o direito de ser deslocado, ele tem o direito de ter um lugar dentro da aeronave, e se ele não aparece, mesmo que a empresa vá cobrar alguma coisa, vá fazer algum desconto, ela perdeu dinheiro em relação àquela passagem, àquele lugar. Então as empresas sempre têm por esse hábito. Bom, é uma prática comercial, mas não é uma prática legal. O que recomendo então as resoluções da ANAC e as antigas portarias do Departamento de Aviação Civil? Essas portarias indicavam, e é assim como hoje indicam, que as empresas podem oferecer compensações para os passageiros. Ou seja, se acontecer uma situação na qual você foi vítima de overbooking, você pode transacionar com a empresa. Você pode fazer uma novação do contrato. Ou seja, se ela te oferece, por exemplo, olha, aconteceu um overbooking, tudo bem, mas acontece que eu vou te colocar em outra aeronave de um padrão superior, você pode fazer essa compensação. Se você aceita a compensação, depois você não tem direito a uma indenização. Então é bom realmente pensar bem qual a decisão que você vai tomar. Vamos agora a um rápido intervalo e voltaremos em breve para responder mais perguntas do Saber Direito. Olá, bem-vindos de volta ao Saber Direito. Temos aqui mais uma pergunta que o acadêmico está querendo saber que no caso de interferência ilícita com fim de apoderamento em aeronave, como podem agir os passageiros, o comandante e os demais prepostos da empresa aérea nessa situação? Bom, é uma coisa interessante, porque como nós discutimos há pouco, a Convenção de Tóquio de 1963, que ela vai falar a respeito dos atos ilícitos cometidos a bordo de aeronave, e que também vai tratar a respeito das obrigações da função do comandante, nós também temos o anexo 17, a Convenção da Organização da Aviação Civil Internacional, que vai dar algumas dicas de como algumas coisas podem acontecer. Segundo as leis de Tóquio, qualquer pessoa que venha a reconhecer que alguém poderá cometer algum ato que coloque em risco a aviação, aliás, aquele voo, a aeronave,
ela poderá tomar as medidas necessárias no sentido de conter aquela agressão. Por exemplo, se um passageiro vai fumar no banheiro, já aconteceram acidentes terríveis por conta disso. Ou então se um passageiro começa a agir de atitude suspeita, uma pessoa que está, por exemplo, alcoolizada, que também começa a agir de maneira inconveniente com os demais passageiros, e porque tudo isso daí pode fazer parte também de uma encenação. Tanto que, caso vá se configurar que vai acontecer um ato de interferência ilícita a bordo, ou um ato ilícito simples a bordo, a primeira orientação que nós temos hoje é de que o piloto ele não deve sair da cabine, mas sim ele deve delegar essas funções para os seus prepostos ou para a tripulação, ou se for o caso, para o primeiro oficial. O comandante apenas pode sair da cabine em ultimíssimo caso e é melhor que ele não saia, porque muitas vezes pode ser criada uma situação para que ele saia da cabine para que possa, então, a aeronave ser apoderada. Inclusive o comandante ele pode até mesmo desembarcar pessoas que ele acha que pode representar uma ameaça. E também ele pode escutar passageiros e também ouvir a sua tripulação e tomar as medidas que sejam necessárias para preservar a higiene e a disciplina e a segurança a bordo de sua aeronave. Professor George, o que é um crime contra o Sistema de Aviação Civil Internacional? Bom, a aviação civil ela não é uma atividade isolada. A aviação civil ela se compõe de vários auxílios, ou seja, nós temos desde a questão do sítio aeroportuário, que faz parte do sistema de aviação civil, nós temos a questão das pistas dos aeroportos, que faz parte do sistema de aviação civil, nós temos as facilitações e também temos os sistemas de navegação, de auxílio à navegação aérea que estão em solo e que auxiliam na formação das aerovias, que também faz parte do sistema, assim como nós temos as estações de rádio, as estações de radares, assim como nós também temos os satélites que prestam orientação e comunicação. Tudo isso faz parte do sistema de aviação civil. Bom, então é um sistema muito amplo e que, por sua vez, também ele está muito exposto. Vai acontecer uma situação, por exemplo, aquela pessoa que entra na pista à noite, escondido, com a intenção de roubar lâmpada, ou com a intenção de quebrar, de fazer algum ato de vandalismo. Talvez essa pessoa não saiba, mas algumas lâmpadas que estão ali auxiliam, por exemplo, a aproximação de uma aeronave. Auxilia se ela está alta, se ela está baixa, se ela está fazendo a rampa adequada para prosseguir para o seu pouso. E isso daí então vai interferir na vida de muitas pessoas e também vai colocar a vida de muitas pessoas em risco. Então, para proteger todo esse sistema, que é muito sensível e também que é muito, como é que eu vou dizer assim, difícil de proteger, valendo apenas lembrar as situações voltadas às rádios piratas que causam interferência nos aparelhos das aeronaves, ou então equipamentos eletrônicos a bordo que também podem interferir, foi criada uma convenção internacional específica para isso, uma convenção de Montreal, aonde será estabelecido que qualquer pessoa que coloque em risco a atividade aérea ou seu sistema, os estados contratantes poderiam, inclusive, agravar a pena em relação a essas pessoas para tentar coibir esse tipo de prática. Porque o sistema de aviação civil, ele é endêmico. Ou seja, você pega um aeroporto crítico, como o aeroporto de Congonhas, que concentra 18% de toda a atividade da aviação regular no Brasil. Se você provoca algum incidente que leva ao fechamento, à suspensão da operação do aeroporto de Congonhas, nós estamos falando de praticamente 1/5 de todos os voos no Brasil. Isso daí vai virar uma escala, um castelo de cartas, como nós chamamos, que vai desbaratar uma situação que em pouco tempo pode impedir todo o sistema de aviação civil brasileiro de aviação regular de estar funcionando. É por isso que todos os sítios aeroportuários que contam com voos regulares internacionais precisam ter essas áreas isoladas e protegidas, até mesmo para evitar atentados, para evitar que sejam causados prejuízos maiores, enfim, proteger o sistema de aviação civil é muito mais do que proteger uma aeronave, que também é mais uma peça dentro desse sistema. Professor, no caso de um acidente, onde haja a possibilidade de mais de um responsável, contra quem a vítima ou seus familiares deve propor uma ação? Bom, parece que, como se diz assim, um acidente aeronáutico, se eu estou entendendo, ele nunca é provocado apenas por um fator. Um acidente aeronáutico, ele tem uma série de fatores contribuintes ou fatores determinantes que podem levar para a conclusão desse evento trágico. Geralmente, os fatores contribuintes, conforme determina o anexo 13 da Convenção da Aviação Civil Internacional,
vai determinar que é uma série de fatores que, de certa forma, foram se combinando, que levaram então a um acidente, que pode ou não pode ter vítimas, ou vítimas fatais. Enquanto que um fator determinante, ele por si só seria o responsável por esse acidente. Por exemplo, se você chega a... Se uma aeronave, por exemplo, acaba o combustível, tá? E às vezes foi uma falha no abastecimento, ou então, de repente, foi uma falha do fabricante que provocou um vazamento, o piloto tem que saber tomar as providências para fazer um pouso de emergência. Se ele não observa as regras para fazer esse pouso de emergência que vem agravar a situação, então temos aí uma série de fatores que contribuíram para aquele desastre. Nesse caso, então, você pode propor ação contra a empresa aérea ou também, de certa forma, contra uma empresa que tenha fabricado uma peça defeituosa. Enfim, e de qualquer maneira, a empresa aérea também poderá entrar com uma ação de regresso caso ela também tenha sido vitimada. Dentro do Brasil, nós vamos observar os preceitos ligados ao Código Brasileiro de Aeronáutica, ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. E para os voos aéreos internacionais, as responsabilidades estarão explicitadas pela Convenção de Montreal de 1999. Assim, muito obrigado pela audiência e caso os senhores tenham mais dúvidas ou queiram mais esclarecimentos, por favor, envie as suas dúvidas para saberdireito@stf.jus.br e caso queira assistir esse programa, acesse www.youtube.com/saberdireito-responde ou então também acesse os demais vídeos da família Saber Direito para estar sempre inteirado do universo jurídico que está em constante evolução. Muito obrigado.